nós vamos retomar a nossa série de Hebreus. E hoje, a nossa mensagem tem como título O Perigo da Apostasia. O Perigo da Apostasia. Nós vamos trabalhar o livro de Hebreus, capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 1 também. Então vamos trabalhar Hebreus capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 1. Irmãos, a Bíblia diz que uma das características dos últimos tempos é que muitos apostatarão da fé. A palavra apostasia significa abandono. Quando você deixa algo, você se afasta de algo. É mais ou menos o campo semântico, o campo de significado dessa palavra no grego, apostasia. E as escrituras dizem que próximo ao fim dos tempos, muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios. A Bíblia nos ensina que as doutrinas demoníacas irão se amplificar cada vez mais à medida que o tempo do fim se aproxima. Quando nós falamos em doutrinas demoníacas, as pessoas pensam logo no diabo de chifre falando, vai pegar sua alma. Não tem nada a ver com isso. As doutrinas de demônios que as escrituras nos falam, são aquelas doutrinas sutis, que parecem corretas, mas estão na realidade com intenções incorretas. Estão direcionando você para longe da verdade. Essas são as doutrinas de demônios. E a Bíblia nos ensina que no fim dos tempos muitos apostatarão da fé bíblica, se afastarão da verdade das escrituras, e isso é conhecido como o tempo da apostasia. A apostasia é um escândalo. Você já deve ter visto cada vez mais escândalos. Pastor fulano de tal foi pego não sei aonde, irmão fulano de tal, crente fez isso, crente fez aquilo, fulano de tal. E é interessante que quando é um pastor, quando é um evangélico, quando é um cristão, eles fazem questão de pôr na notícia a religião da pessoa, porque aquilo é um escândalo. E a Bíblia já dizia que os escândalos iriam se amplificar. Pessoas que se dizem cristãs pareciam muito servas do Senhor, e no fim eram apenas pessoas usando máscaras dentro da igreja. Não se engane, as igrejas estão cada vez mais cheias, e elas estão cheias de pessoas que não são novas criaturas, que não foram regeneradas pelo Espírito Santo. Semana passada eu falei sobre isso com vocês. Eu disse que o que tem acontecido é que se baixou tanto o padrão do evangelho, que hoje qualquer pessoa pode se dizer evangélica e pode estar dentro da igreja e pode parecer cristã. E nós estamos negligenciando. E aí nós estamos dizendo, não, aquela pessoa está fazendo ali, está num barzinho ali tomando uma, mas é porque ele é um cristão que fez essa escolha. É porque ela é livre para fazer esse tipo de coisa. É liberdade cristã. E aí a liberdade se dá ocasião à libertinagem. E aí nós estamos então confundindo liberdade com libertinagem. E são muitos os que estão praticando a libertinagem, se dizendo cristãos. E nós então acabamos nos escandalizando, porque tem muita gente usando máscaras dentro de igreja. O lugar onde mais se tem hipócritas não é no mundo, é dentro das igrejas. O mundo nem sempre está preocupado com valores. As igrejas estão preocupadas com valores, mas tem muitas pessoas mentindo e dentro das igrejas, vivendo vidas duplas. O pior de tudo é que em certos momentos um apóstata acaba sendo um pastor. Aí o escândalo é maior. Vamos entender sobre esse tema. É um tema bem complexo, mas a gente vai buscar compreender o segundo à luz da palavra de Deus. E nós vamos então pensar sobre essa apostasia, o abandono da fé. Abram suas Bíblias então em Hebreus capítulo 3, verso 1, se você ainda não abriu. O autor de Hebreus está aqui falando sobre a grandeza, a supremacia, Cristo como aquele que completa todas as coisas, como aquele que é suficiente. E aqui ele vai falar sobre a suprema posição de Cristo. No capítulo 3, verso 1, ele vai começar dizendo o seguinte: por isso,
santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Olha que interessante. Primeiro ponto que eu quero traçar aqui para você. Essa epístola foi escrita de vivos para vivos, certo? E a pessoa viva que escreveu isso, quando escreveu enquanto estava viva, escreveu para a gente ler enquanto estava viva. E ele chamou as pessoas vivas que liam essa carta de santos irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que ser santo não é um cargo de mortos. Ser santo é uma posição de quem foi santificado pela graça, quem se entregou a Cristo. Esses 3 irmãos aqui, que foram batizados, se no coração deles ocorreu a regeneração do Espírito Santo, eles são santos. Ah, mas tem pecado, eu peco, eu falho. Você está confundindo perfeição com santidade na vida de um cristão. A perfeição só é alcançada no céu. A santidade é uma condição de posição. A posição de santidade é algo conquistado por Jesus. Então ele está dizendo que ele está se referindo àquelas pessoas como santos irmãos. Vocês que são participantes da vocação celestial. Aí ele está falando sobre aquela realidade. Lembrem-se que eu já expliquei isso para vocês. Quando a Bíblia se refere a aquilo que é celestial, ela não está falando daquilo que está acima das nuvens. Ela está falando da realidade transcendente das coisas. Ela está falando da realidade das coisas. Aquilo que é material é aquilo que eu toco, que eu vejo, que eu consigo enxergar. Tudo aquilo que é material, que está no mundo material, possui sua espiritualidade. Você tem alma. Sua alma é espiritual e ela está dentro de você. Então a alma é a sua parcela celestial. É a parcela que pertence ao mundo celestial, ao reino celestial, ao reino espiritual. E quando ele fala que os santos são aqueles que participam da vocação celestial, ele está se referindo à vocação para a eternidade em Cristo, do chamado espiritual de pertencer a Jesus. Aqui ele está fazendo uma convocação a uma reflexão. Então ele direciona essa reflexão aos santos irmãos, ele direciona essa reflexão àqueles que são participantes da vocação celestial, ou seja, aqueles que são crentes. Ele direciona então dizendo: considerem atentamente, ou seja, reflitam sobre o que eu vou dizer. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele chama Jesus de 2 coisas: apóstolo com A maiúsculo e sumo sacerdote com S maiúsculo da nossa confissão. A palavra apóstolo, ela significa enviado, lançado. É a ideia de uma pedrinha que é arremessada em um lugar. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para serem aqueles que lançariam o fundamento da igreja. E o fundamento da igreja não é a figura apostólica, mas é o ensino apostólico. O fundamento não está na pessoa, está na mensagem da pessoa. Os apóstolos não eram ungidos porque tinham energia neles e agora se você tocar no apóstolo você vai ficar santo. Não, a mensagem que eles pregavam é que santificavam e transformavam as pessoas. Os apóstolos escolhidos por Jesus foram aqueles que lançaram os fundamentos da igreja apostólica. E lá em Atos capítulo 2 é dito que o povo que havia se convertido no período dos apóstolos, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Então a verdadeira igreja não é aquela que é passada de pai para filho ou de um homem para o outro enquanto a história vai acontecendo, como a gente vê por aí em algumas igrejas evangélicas e, por exemplo, na igreja católica romana. A igreja de Cristo ela não é uma instituição que se passa de um para o outro, não é assim que funciona. A igreja de Cristo, ela nasce a partir da fidelidade à doutrina apostólica. Se uma igreja se desvia da doutrina apostólica, ela deixa de ser igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo precisa se fundamentar na doutrina daqueles que Jesus escolheu para fundamentar essa doutrina, que foram os apóstolos.
E os apóstolos criaram isso da sua cabeça? Não, os apóstolos se utilizaram de toda a progressão da revelação no Antigo Testamento. Tudo que os profetas, tudo que Moisés na lei, tudo que os sacerdotes, tudo que os profetas profetizaram, lançaram bases fundamentais para que Jesus viesse como o Messias, o ungido de Deus, e morresse pelos pecados. E quando Cristo morre pelos pecados, cumprindo toda a lei do Antigo Testamento, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, Jesus então, antes de morrer, seleciona 12 homens e ensina esses homens sobre o fato de que Jesus é o cumprimento de tudo que aconteceu do Antigo Testamento. Ele é a plenitude de tudo aquilo, e ele ensina para eles como é que Jesus cumpre as profecias. Quando ele passa 3 anos discipulando esses homens, Jesus morre na cruz e ressuscita. Aqueles homens que foram treinados por Jesus agora passam a ensinar como Jesus é o cumprimento das profecias. Eles passam então a lançar por meio dos ensinos apostólicos as doutrinas fundamentais da verdadeira igreja. Então todo aquele que crê em Jesus e através da doutrina apostólica ele fundamenta uma igreja, essa igreja passa a ser igreja de Cristo. É assim que funciona. Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus é o apóstolo, com A maiúsculo. Ou seja, assim como Jesus escolheu 12 homens para arremessá-los como aqueles que fundamentariam a igreja, Jesus, ele não simplesmente, ele é aquele que fundamenta, ele é o fundamento da igreja. Jesus é um apóstolo como Moisés. No que diz respeito à imagem que a palavra evoca, apóstolo, obviamente, aquele que é escolhido por Jesus, só houveram 12. Se você conhece algum apóstolo por aí, alguns que se dizem hoje apóstolos, pergunte a idade dele. Ele precisa ter no mínimo 2000 anos para ser apóstolo, porque apóstolo foi escolhido por Jesus, então ninguém pode se declarar apóstolo. Os que se declaram apóstolos são charlatões da fé, estão interessados no seu dinheiro, pois um apóstolo é quem define doutrina, e doutrina não se define mais, doutrina já está definida. Nós apenas seguimos a doutrina definida pelos 12 que Jesus escolheu pessoalmente. Obviamente um deles, Judas, ele não era filho de Deus, participou do processo ali do que Deus havia estabelecido na morte de Cristo, mas o apóstolo Paulo também veio como apóstolo escolhido por Jesus. Nesse contexto então, Moisés, no que diz respeito ao sentido da palavra, Moisés ele também é um apóstolo, no sentido da palavra, não no cargo, no sentido. Pois Moisés foi escolhido para ser lançado como aquele que iria dar fundamentos doutrinários para que a igreja de Cristo fosse construída sobre esses fundamentos. Então Jesus ele é o apóstolo, assim como Moisés, o enviado de Deus para os homens. É aquele que representa Deus diante dos homens, é o profeta, aquele que é enviado para lançar fundamentos. Jesus é o apóstolo com A maiúsculo, pois ele não somente lança os fundamentos da igreja, ele é o próprio fundamento da fé. Ele é o apóstolo, o próprio fundamento da fé. Mas ele também é o sumo sacerdote. O que é que um sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote era aquele que era escolhido por Deus para representar o povo diante de Deus. O povo estava em pecado, Deus havia estabelecido métodos para que o pecado do povo fosse perdoado. E o sacerdote então realizava esses rituais para perdão de pecados. Então Jesus ele é o sumo sacerdote com S maiúsculo, assim como Arão foi o sumo sacerdote. Ele é o enviado dos homens para Deus, é o que representa os homens diante de Deus. Jesus é aquele que representa o povo diante de Deus, que oferece os sacrifícios para perdão de pecados. Mas Jesus não oferece sacrifício, ele é o sacrifício. Ele vai até a presença de Deus como sendo o sacrifício para perdão do seu povo. Ele é o sumo sacerdote enviado por Deus.
Jesus é o apóstolo que lança os fundamentos e o sumo sacerdote que representa o povo de Deus. Ele é isso a respeito da nossa confissão, ou seja, do que nós acreditamos a respeito da nossa condição e da nossa necessidade de Deus. Se eu chegar para você e perguntar, quem é você? Você vai descrever. Quando você me descrever quem é você, você está fazendo uma confissão. Você está dizendo para mim, eu sou um ser humano. Você está confessando que você é um ser humano. Você acredita que é um ser humano? Eu acredito que eu sou um ser humano. Pronto, você está fazendo uma confissão de que você é um ser humano. Se você morrer hoje, você vai para onde? Você tem certeza de salvação? Se você partir agora, quem sabe é Deus. Não, isso é uma confissão. Quando você diz, não, quem sabe é Deus, você está confessando que você não sabe. Você está confessando que não é responsabilidade sua, é de Deus. É uma confissão. Tudo que você diz acreditar é uma confissão. Se eu chegar e disser, por que então você não crê que se morrer agora vai para o céu? Aí você então vai dizer, por que você não crê nisso? Você está fazendo uma confissão. O que ele está dizendo aqui é que Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está falando a respeito daquilo que nós acreditamos que Jesus fez por nós. Jesus falou que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Jesus disse, se você crê em mim, você terá a vida eterna. Não é, se você crê em mim, depois que você morrer, eu vou decidir se você vai para o céu. Não é isso. Se você crê em mim, você tem a vida eterna. Não entra em condenação. Então é uma coisa a ser confessada agora. O que ele está apontando é que Jesus, ele é o apóstolo, aquele que lançou o fundamento da minha confissão. Ele é o sacerdote, aquele que morreu para o perdão dos meus pecados. Então ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da minha confissão de que eu vou para o céu, porque eu fui salvo. Se você crê que você, ao partir desse mundo, irá para o céu por causa de Cristo, então ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da sua confissão. Você só é capaz de dizer isso se Cristo for aquele que você entregou sua vida e crê plenamente. Então ele está dizendo, considere que Jesus é o emissário supremo, sendo o verbo, o próprio Deus encarnado para falar como apóstolo supremo da nossa salvação. Considere que de outro lado ele é o representante supremo dos homens diante de Deus, o que não apenas apresenta a culpa, mas leva sobre si a culpa de sua nação. Considere que ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Essa é a superioridade da posição de Cristo. Agora a gente vai entender a superioridade da missão de Cristo. Olha o verso 2. Depois que ele fala Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem constituiu Jesus? O Pai. O Pai constituiu Jesus como esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é fiel àquele que o constituiu, ele obedeceu plenamente o que o Pai o deu para realizar. Jesus foi fiel para realizar tudo o que Deus chamou para fazer. E aí ele compara a fidelidade de Jesus à fidelidade de Moisés. Ele diz assim, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Quando ele se refere à casa de Deus, ele está se referindo ao tabernáculo, que depois se transformou no templo de Jerusalém. Então ele está dizendo que Moisés realizou algo para o tabernáculo / templo e foi fiel naquilo que foi chamado a realizar. Jesus igualmente, aquilo que Jesus recebeu para realizar, ele foi fiel assim como Moisés. Ele realizou assim como Moisés realizou. Nós precisamos considerar a fidelidade de Cristo, porque essa epístola aqui ela foi escrita para judeus. E assim como os judeus consideravam a fidelidade de Moisés na realização de uma missão,
eles também precisavam considerar que Jesus foi fiel na realização de sua missão. O autor aqui está nos preparando para compreender que a mesma reação do povo ao que Moisés estava fazendo e a reação do povo ao que Jesus está fazendo se assemelha. A dureza do coração do povo a Moisés é semelhante à dureza do coração do povo a Jesus. A dureza do coração do povo diante do que Deus estava fazendo por meio de Moisés é muito semelhante à dureza do coração do povo diante do que Deus está fazendo por meio de Jesus. E isso revela o nosso coração diante de Deus. Como você reage ao que Deus está fazendo por meio de Jesus? Para você, quem é Jesus? Qual é o poder de Jesus? O que Jesus fez na tua alma? Sua reação diante do que Jesus revela o seu coração. Moisés era muito honrado pelo judeu. Mas o autor está dizendo o seguinte: se vocês honram Moisés, honrem Jesus, porque do mesmo jeito que Moisés foi fiel e vocês honram a fidelidade dele, honrem também a fidelidade de Jesus, pois Jesus executou tudo aquilo que o Pai o mandou fazer. No verso 3, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa, e aqui eu quero que você, vamos ser bem paciente aqui nessa parte aqui, para você seguir a lógica. Olha só, verso 3, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, olha o que ele está dizendo, aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa. Aí você está dizendo, de onde ele tirou isso? Tirou da cabeça do judeu. O judeu entendia que o templo era importante, o templo era a casa de Deus. Mas o judeu valorizava muito mais Moisés do que o templo. Então o que ele está dizendo é, já que vocês consideram que quem edificou a casa é mais importante do que a casa em si, então aí ele vai jogar uma lógica aqui, ele vai jogar uma casca de banana para o próprio judeu cair na própria casca de banana que ele pensa. Ele está dizendo, se vocês honram Moisés, tornando Moisés mais importante do que o templo, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí para um judeu isso aqui era um crime. Espera aí, você está dizendo que Jesus tem mais glória do que Moisés? Moisés foi quem nos deu a lei, os sacerdotes e o templo. Como é que você ousa dizer que esse Jesus Nazareno, ele tem mais honra do que Moisés? Qual foi o templo que Jesus construiu? Quais foram os mandamentos que ele estabeleceu? Qual foi a grande religião que ele estabeleceu? Se ele era um nazareno carpinteiro, foi crucificado, foi pendurado no madeiro, que escândalo é dizer que ele é Deus. Como é que agora você está dizendo que ele é maior do que Moisés? E aí o autor vai conduzindo a lógica. No verso 4 ele vai dizer, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Olha só, Moisés edificou o templo? Edificou. Ele é maior do que o templo? Vocês estão dizendo, beleza? E quem edificou Moisés? Foi Deus. Se você está considerando que quem edifica é maior do que o edificado, se Moisés edificou o templo, ele é maior do que o templo, Deus edificou Moisés, então Deus é maior do que Moisés. Entendeu a lógica? Entendi a lógica, beleza. E Jesus é quem? É Deus. Então Jesus é maior do que Moisés. Aí pode ser que eles, não, estou entendendo sua lógica, mas ainda não concordo. Aí vamos continuar. Verso 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Vamos lá. Moisés foi fiel a Deus na construção de tudo aquilo que era sombra. Mais à frente a gente vai ver esse conceito sendo trazido de novo. Tudo aquilo que o judaísmo ensinava não era a imagem exata das coisas, era a sombra. Por exemplo, matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, não era o sangue do cordeiro, o sangue do cabritinho que estava ali, que purificava pecados.
Não era aquele sangue que fazia isso. Mas para o que aquele sangue apontava? Aquele sangue não era o elemento final, era a sombra do elemento final. Era o símbolo que apontava para algo maior do que aquilo ali. O cordeiro que era sacrificado pelo judeu não era o cordeiro que perdoava pecado, mas era era para onde o cordeiro apontava. O cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo cordeirinho que era morto era a lembrança de que o cordeiro será morto. Então você não era salvo por causa daquele sangue ali, você era salvo por causa do que aquele sangue significava. O que ele está apontando é que Moisés, ele foi fiel, sim, de fato. Ele cumpriu tudo o que Deus mandou que ele fizesse. Mas tudo que Moisés fez era a construção de imagens das coisas reais. Não eram as coisas reais. O problema da idolatria do povo judeu é que o povo judeu considerava as imagens os fins. Isso é idolatria. Você pegar aí uma imagem de uma coisa e dizer, essa imagem me santifica. Se eu tiver a Bíblia aberta no Salmo 90 na minha casa, eu vou ser abençoado. Isso é idolatria. Porque isso aqui é um pedaço de papel. É um monte de papel, um atrás do outro, encadernado. Agora, a mensagem que está contida aqui, ela é poderosa. Mas se eu abrir ela, ou colocar dentro do meu carro para me abençoar contra acidente, não dirija direito não, para você ver. Não é isso que vai te abençoar. Não são trechos, apetrechos, símbolos, pedaços de material que vão... É como nos casamentos eu sempre digo, isso aqui é um pedaço de ferro, um pedaço de metal, um pedaço de... Um é mais caro, outro é mais barato, mas isso é metal, gente. Isso aqui não abençoa ninguém não. Se você não for um marido fiel, se você não for uma mulher que honra seu marido, isso aqui não vai abençoar nada, vai alterar nada na sua vida. A idolatria é quando eu começo a entregar a objetos aquilo que só pertence a Deus. Então Moisés foi obediente a Deus, sim. Moisés construiu o templo, sim. Moisés indicou como os sacrifícios deveriam acontecer, sim. Moisés fez tudo isso, fez. Mas tudo que Moisés fez não era a imagem real, era a sombra. Então Moisés foi fiel nas sombras daquilo que Deus havia dado ele para fazer. Ele então vai dizer o seguinte: Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Verso 6: Cristo, porém, como filho, ele não é servo, ele é filho, é fiel em sua casa. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Jesus é um filho fiel na sua casa. Porque o cordeiro sacrificado no templo era apenas uma imagem, mas o cordeiro sacrificado no Gólgota, ele era a imagem real. Ele disse: eu derrubarei esse templo e o reedificarei em 3 dias. E aí disseram: como ele vai fazer isso? Ele estava se referindo a ele como sendo o templo de Deus. Desde o princípio, Deus sempre quis habitar com o seu povo. Deus sempre quis habitar com o seu povo. Deus criou um povo para estar no meio deles. Deus ama estar no meio do seu povo. Deus quer ter cheiro de gente no meio do seu povo. Aí ele criou o homem lá no Éden, e todo dia à tarde ele ia lá, está no meio do seu povo, e o homem escolheu que não quer que Deus esteja no meio deles. Comeu do fruto e caiu em pecado, morreu a morte espiritual. Aí Deus disse: o seu pecado faz distinção entre vocês e o vosso Deus, as vossas iniquidades nos distanciam. Eu preciso pagar o preço dessa iniquidade para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí Deus começou a estabelecer símbolos de como ele faria isso. Aí Deus disse: eu quero estar no meio do meu povo. Aí ele foi e chamou os patriarcas. Aí eu quero estar no meio do meu povo. Aí ele foi construir o tabernáculo. Eu quero estar no meio do meu povo. Aí ele construiu o templo.
Tudo isso era ele dizendo: eu quero estar no meio do meu povo. Aí o templo se desviou do seu propósito. Aí o templo entrou em Jerusalém sentado num jumento. Deus havia dito: eu quero estar no meio do meu povo. E ele mesmo se fez carne e andou no meio do seu povo. Ele então andou no meio do seu povo com a presença de Deus. Moisés criou o templo para revelar a presença de Deus. Esse templo, que era a presença de Deus, seria então a casa onde Deus entraria. Jesus, ele é o Filho, ele é o dono da casa, ele é a presença de Deus. Ele entrou no templo e disse: vocês desviaram o foco do meu templo, vocês fizeram casa de oração e um covil de ladrões. Eu irei destruir esse templo e reerguerei ele em 3 dias. Eu irei destruir esse movimento religioso e farei um mover muito mais profundo. Eu ressuscitarei no meio do meu povo. Eu enviarei do meu Espírito para a sua igreja. Eu me moverei no meio do meu povo por meio do Espírito de Deus. Eu estarei no meio do meu povo. Pentecostes provou isso. Moisés então, como servo, foi fiel. Cristo, como filho, também foi fiel. Como filho. E olha o que ele vai dizer no verso 6. Que coisa fantástica. Tudo isso que eu disse para você. Esta casa somos nós. Eita, que coisa linda, gente. Essa casa somos nós. Cristo é fiel em sua casa e esta casa somos nós. Esta casa não é o templo de Jerusalém. Esta casa não é a rua Plínio Lemos 820. Essa casa é o povo de Deus onde estiver reunido em nome de Deus. Ele está no meio do seu povo. E Ele está no meio de nós. Ele está aqui conosco. Pois nós somos a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha, é uma imagem muito interessante. Você está saindo da sua casa, o Espírito de Deus habita dentro de você, mas você está vindo para o lugar, você que é habitado por Deus está vindo para o lugar onde Deus habita. Que coisa mais estranha, não é? Você que é habitado por Deus está vindo para o lugar onde Deus habita. E onde é que Deus habita? Quando o seu povo se reúne no nome dEle. Cristo foi fiel em sua casa, e essa casa somos nós. Cristo foi fiel em sua casa, Ele foi fiel ao seu nome por amor de nós. Ele foi fiel ao que Ele está construindo em nós. Ele foi fiel a Deus, fazendo em nós o que Deus o chamou para fazer. Ele é fiel. A boa obra que Ele começou em você, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Porque você é a morada de Deus. Mas aí tem uma parte muito séria desse versículo. Ele diz: esta casa somos nós. Se, eita, esse se quebra tudo. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Nós, eu não quero usar a palavra você, porque eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Igreja não se conjuga no eu, na primeira pessoa, é nós. Nós somos a igreja. Não é uma instituição milenar que se diz igreja. Não é um bastão que passa de um para o outro que é a igreja. A igreja é onde Deus se move. E Deus se move por meio de sua palavra, que habita no meio do seu povo. É assim que é a igreja de Cristo. E sempre foi e sempre será dessa forma. Nós somos a casa de Deus. Se guardarmos firmes. Se a gente não guardar firme, nós deixamos de ser a igreja. Eu posso pôr aqui um nome bem grande, um letreiro bem grande: Igreja de Jesus.
Mas se a palavra de Jesus não é vivida aqui dentro, isso aqui não é igreja de Jesus. Se não é a doutrina apostólica, não é igreja de Jesus. Se você está em um lugar em que você escuta o pregador ensinando algo, e você busca na palavra e esse algo ensinado não está lá, você não está na igreja de Jesus. Você vai ser abençoado, você vai aqui, a tua vitória está aqui, vamos lá que agora hoje vai ser o dia de não sei o que lá. Gente, existem igrejas que não ensinam a Bíblia, existem igrejas que tentam lhe emocionar dizendo que estão ensinando a Bíblia. Porque ensinar a Bíblia é libertar mentes e almas. Se eu ensino a Bíblia para vocês e um dia eu quiser ser um falso profeta e ensinar coisa errada e se aproveitar de você, se você aprendeu a Bíblia, você não vai cair em qualquer coisa que eu tente lhe enganar. Então, pastores que ensinam a Bíblia, se forem pessoas mal intencionadas, estão dando um tiro no próprio pé. Estão dando um tiro no próprio pé porque eles estão capacitando as pessoas a não caírem naquilo que é engano. Nós somos a casa, se guardarmos firmes a ousadia e exultação da esperança. Ousadia, sabe o que é ousadia, gente? Vou explicar para você o que é. Não é aquele ousado amor de Deus, aquela música, né? Não é isso. Oh, impressionante. Ousadia aqui na ideia do autor é porque quando você chegava no templo, você tinha que se portar da maneira correta. Tinha uma série de regras para você estar no templo. Quando você chegava no templo, existia um ambiente em que só os sacerdotes poderiam entrar. E existia um ambiente em que só o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez por ano, depois de passar por um processo de purificação ritual. Então havia uma série de regras. Alguém entrar no templo e dizer assim, eu vou lá dentro do Santo dos Santos. Você dizer assim, esse bicho é ousado, viu? Isso é a ousadia que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que ser ousado, desrespeitoso. Ele está dizendo que você tem que ser confiante na graça de Cristo. Você tem que ser confiante de que quando você diz que vai para o céu porque Cristo te salvou, você está sendo ousado diante de muita gente. E as pessoas, está se achando. Eu estou mesmo, porque eu fui salvo por Cristo. Eu, sendo um miserável pecador que eu sou, a obra de Cristo me resgatou. Sim, eu vou para o céu e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não por minha causa, mas por causa de Jesus. Eu sou ousado, meu querido. Quando você está aí com medo, dependendo do bocado de gente, não, é porque eu tenho que pedir ao secretário para pedir ao outro, para pedir ao outro, para pedir ao outro, para chegar em Deus. Não, meu amigo, eu vou direto nele. Cara, tu é ousado, sou mesmo. Eu vou direto no dono de tudo, porque Cristo conquistou para mim o direito de eu poder ir até Ele. Cristo conquistou, não é um direito inerente a mim, o meu direito é ir para o inferno. Cristo conquistou, então a ousadia do fato de que Deus nos ouve, sendo infinito, poderoso, grandioso, Ele nos ouve. Isso é ousadia santa. Não aquela ousadia de eu determino pela fé, não, isso aí é arrogância. É a ousadia de dizer assim, rapaz, eu confio no meu Deus. Eu sou filho de Deus. Que ousadia é essa? Sim, eu sou ousado mesmo, eu sou filho de Deus. Não por minha causa, mas por causa de Cristo. Não só a ousadia que tem que ser guardada, mas também a exultação da esperança. A palavra exultação, gente, é celebração, é alegria, é aquela sensação de dizer, nossa, que legal, caramba, isso é bom demais. A esperança da salvação, a exultação da esperança. Que esperança maravilhosa, que coisa grandiosa é um dia poder descansar das guerras, das batalhas, das dificuldades desse mundo e nos encontrarmos em paz eterna com o nosso Deus. Que esperança maravilhosa, ó Senhor, como esperamos esse dia. A exultação da esperança. Guarde em seu coração a ousadia de saber que você é filho de Deus e a alegria da esperança de que você estará com Ele um dia. Guarde isso. Essa casa somos nós, se guardarmos isso.
Então, quando eu, como pastor, estou pregando isso para você, eu estou te ensinando a ser casa de Deus. Estou ensinando a nossa igreja a ser a morada, a nos alegrar, a cantarmos, a exaltarmos, a sermos ousados. Somos filhos de Deus. Sim, meu irmão, enquanto a palavra de Deus for pregada nessa igreja, essa é a igreja verdadeira de Jesus. Assim como muitas outras por aí afora que estão pregando a verdadeira palavra, elas são igrejas de Jesus. Sim, nós somos igrejas de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus, sim, somos nós. Somos ousados. Você está pensando que sou muita coisa mesmo. Somos a verdadeira igreja de Jesus. Se guardarmos a ousadia, não é uma afirmação vazia, positivista, porque a minha palavra, ela não tem nada. Se eu disser assim, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu não vou ser rico. Eu posso falar 200 vezes aqui, eu vou ser rico, e sair daqui e eu ainda ter o boleto amanhã para pagar, que inclusive a gente tem que pagar um boleto amanhã. Me lembrei agora. Eu posso dizer, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, e chegar amanhã e o banco dizer, tá não, tá não, tá não. Eu posso morrer de dizer, existem movimentos evangélicos ensinando você que a palavra tem poder, que se você falar vai acontecer. Isso é tudo lorota, isso é conversa. A sua palavra, a única coisa que sai da sua boca quando você fala, é o seu bafo. É a única coisa. Agora, se é palavra de Deus, não. Aí a palavra de Deus é palavra de Deus. Aí, meu amigo, eu não sou ninguém para dizer o contrário disso. Palavra de Deus. Então, enquanto nós formos ousados pregando a palavra de Deus se cumprirá em nosso meio, seremos a igreja de Cristo. Essa é a verdade. É diante disso, diante dessa fidelidade, que o tabernáculo, ou depois o templo, que era o lugar onde a lei de Moisés e o sacerdócio de Arão eram feitos para adorar, a lei de Moisés era Deus falando com o povo, e os sacrifícios de Arão era o povo falando com Deus. Mas agora não existe mais templo, não existe essa casa da presença de Deus, pois Cristo veio habitar em nós, no nosso corpo, e se manifestar em nós reunidos, no nosso meio como povo. Nele nós temos essa casa, a casa da nossa reunião, a presença de Cristo sendo Deus falando conosco, e a presença de Cristo sendo nós falando por meio de Cristo com Deus. Mas a afirmação poderosa é: se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Você tem mantido seguro em seu coração a firme ousadia de estar na presença de Deus, a imensa alegria de ter sido recebido pelo Senhor? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha o verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus mandamentos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Eu quero que você pule para o verso 13. Eu quero que você leia no verso 13. Você vai passar um pouquinho, você vai ler durante o tempo que se chama hoje. O termo hoje tem uma importância profunda no sentido dessa exortação. No tempo que se chama hoje. Não é no tempo que se chama ontem, não é no tempo que se chama amanhã, é no tempo que se chama hoje, é agora, é o presente, não é o futuro, não é o passado. Você não tem poder sobre o seu passado, você não tem controle sobre o seu futuro, porque o presente é a única janela que Deus te deu para agir. Então, a minha responsabilidade não está em ontem, a minha responsabilidade não está em amanhã. Deus me cobra o meu hoje. Vamos ler de novo o verso 7. Por isso, como diz o Espírito, hoje, se ouvirem
a sua voz. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, se eu estou pregando essa palavra, essa é a voz do Senhor falando com você. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Diante da voz do Senhor, o homem tem duas escolhas no dia de hoje. Diante da voz do Senhor, o homem tem apenas duas opções no dia de hoje. Não amanhã, não ontem, mas a sua reação hoje revela a tua escolha. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração como foi na rebelião. Endurecer o coração é fruto da rebeldia. Eu quero saber disso, problema, eu quero, né? Rebelião. Esse barbudo aí falando essas coisas, ele que se exploda. Rebelião. Você chega para o crente e diz: ei crente, esse teu estilo de vida está errado. Está o crente lá no meio do bar, está o crente lá no show, está o crente lá no meio dos ímpios, está o crente lá na bagaceira, está o crente lá no Parque do Povo, está o crente lá no maior desmantelo. Você está errado. Pastor, é você que acha. Não, a palavra de Deus está dizendo isso. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Eu não quero aqui dar uma... Para quem nos acompanha aqui na igreja sabe, eu já expliquei várias vezes por que essas coisas que estão no mundo não nos pertencem. Por que nós temos que ser diferentes? Por que nós temos que andar diferente, falar diferente, se vestir diferente? Então, meu irmão, eu não quero aqui provar para você tudo isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós falamos isso, eu falo isso, eu repito isso, eu digo isso, eu ensino isso, eu aponto isso, eu compartilho isso, eu boto na mídia, eu boto todo canto, eu falo. Os membros, para você membro da Batista da Graça, os irmãos visitantes ou os amigos visitantes, não, eu estou falando para você que é membro. Eu falo, mas tem membro da Igreja Batista da Graça que faz vista grossa, que faz ouvido surdo e que não quer ouvir a voz de Deus. São bodes no nosso meio. Essa é a verdade. Eles se rebelam contra Deus, porque não é minha opinião. Aí o cara diz: essa é a opinião dele. É a palavra. Eu estou aqui ensinando a palavra de maneira clara para você. Não é possível que você fique dizendo que isso é minha opinião. Estou lendo aqui verso a verso, estou ensinando a você a entender verso a verso o que está sendo dito. Não estou inventando aqui, eu estou falando. Se hoje você ouvir sua voz, não endureça o coração, como é a rebelião. O rebelde, ele não ouve, o rebelde, ele não quer saber, ele é rebelde. No dia da tentação no deserto, o povo no deserto estava passando por dificuldades. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus fez eles atravessarem pelo deserto. O deserto é desafiador, o deserto é difícil, o deserto é duro, você é posto à prova. Mas todo aquele que é provado precisa ser aprovado pelo Senhor. Mas quando você é provado e sua reação é: não quero saber, eu detesto esse maná, eu odeio a vontade de Deus, eu não quero isso, a provação se torna tentação, e a tentação revela a rebeldia. Eles, na tentação do deserto, foram rebeldes. Ele diz: onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e aí eles passaram a tentar a Deus. O rebelde é assim, ele começa a tentar a Deus. Eu vou sim na bagaceira, o pastor não está nem aí, ele não é meu pai. Vá não, meu irmão, na bagaceira. Vou sim. Vá não, meu irmão, não ando com essa companhia não. Eu ando sim. Você não é meu pai? Meu irmão, eu estou te dizendo porque Deus está te mandando eu dizer a você, eu estou te ensinando. Quero saber não. Eu vou.
Aí o caba chega lá, leva um pipoco, leva uma porrada, leva uma pancada. Aí ele chega todo quebrado. Ele tentou a Deus. Deus disse não vai, ele foi. Deus disse não faz, ele fez. Quantas pessoas, quantos casais eu aconselho e digo, cara, muda de vida, e o cara continua brincando com o pecado. Cara, se afasta disso, o cara continua lá. Cara, não faz isso, o cara continua fazendo. Eu faço curso de noivos com jovens e digo assim, apegue-se a Cristo. Aí o jovem casa e some da igreja. Casa e começa... Aí depois o cara está todo quebrado, todo arrebentado, porque ele foi tentando a Deus, ele estava lá achando que Deus, ele não vê, e aí ele se quebra. Mas meus irmãos, isso tem um detalhe muito sério, porque quem vive fazendo isso, pondo Deus à prova, como se dissesse assim, Deus não está vendo não, eu vou lá na balada, Deus não está me vendo, porque ele acha que se o pastor não vê, Deus não vê. Porque é assim, as pessoas às vezes fazem porque o pastor está vendo. Coitados, meu Deus, eu não tenho, eu tenho dificuldade até pagar meus boletos, quanto mais salvar a tua vida, quanto mais fazer alguma coisa por você. Mas tem gente que acha que porque o pastor não está vendo, é como se Deus não estivesse vendo, e ele continua no erro. E aí é que está, gente, enquanto Deus está avisando, enquanto Deus está falando, aí a apostasia é isso, é o povo que está dentro da igreja, e você está avisando, e o cara está rebelando-se, continuando no seu pecado, ele não está nem aí, ele fica se escondendo, ele fica rebolando, ele fica tentando fazer com que não seja visto, ele continua no erro, ele está pondo Deus à prova, ele está dizendo assim, Deus, eu passo o dedo na tua cara e tu não faz nada. Ele está dizendo isso para Deus, até o momento em que Deus permite que ele continue vindo, domingo após domingo na igreja, faça o curso de membresia completo, seja batizado, ele continua vindo, mas toda semana a palavra bum, 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 e ele, não, aí chega um irmão, diz, meu irmão, muda de vida, aí chega outro irmão, meu irmão, não é assim, cara, eu vi uma história teu, tu estava na bagaceira, cara, não sei o que, e você continua falando, e repetindo, e o cara lá, e não acontece nada, sabe o que é? Misericórdia de Deus, Deus ainda está dando a ele a chance de ouvir, até o momento em que, no verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos. Olha só, eles não conheceram, não está falando de crente aqui, não está falando de alguém que experimentou regeneração do Espírito Santo, está falando de gente que falsificou a experiência cristã. Eles não conheceram o meu caminho, eles são religiosos dentro de igreja, eles estão com máscaras, querendo enganar alguém ou a si mesmos. Eles continuam achando que vão para o céu porque o pai é crente, porque a mãe é crente, eles continuam achando que vão, mas eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eita, se deu mal. Não entrarão no meu descanso. Meu querido, você que está aqui e talvez falsificou a experiência de Cristo, com Cristo. Não, eu vou para o céu porque eu sou da Batista da Graça, eu estou no hall de membros, eu fui batizado, eu fiz o curso todinho de membro, tirei nota 10, eu vou para o céu. Você que falsificou a experiência cristã, que triste, meu irmão, é você morrer e dizer, vou encontrar com Jesus, e ele dizer, você não entrará no meu descanso. Quão terrível é ouvir isso. Jesus disse, eu pegarei os bodes, separarei das ovelhas e mandarei os bodes para o fogo. Que sério isso, né? Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Como é que está a sua vida? Olha o verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Olha só, gente, ele está falando, e é interessante, ele está chamando de irmão de maneira muito respeitosa, mas eles não são irmãos, ele está falando assim de maneira muito educada. Tenha cuidado, meu irmão,
para que o seu coração não seja mau e descrente. Porque se for um coração mau e descrente, você não é meu irmão. Se o seu coração é um coração mau e descrente, você nunca conheceu Jesus. Tenha cuidado para que o seu coração, para que você não tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Irmãos, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que ama a lei do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, que medita dia e noite na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada. E aí o texto vai dizendo, um homem que ama a lei, que busca a lei, que quer viver essa lei, o que acontecerá? Aí diz assim, os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Ele não está dizendo que o ímpio não entrará na igreja. O ímpio não permanecerá na reunião dos justos. Porque justos reunidos falam de justiça. E o ímpio no meio dos justos tem nojo de justiça. Ele pode querer maquiar a justiça, pode querer enganar, mas ele não aguenta. Fulano é crente, deixa eu ver daqui a 10 anos. Fulano é crente, vamos passar para 20. Fulano é crente, vamos passar para 30. Eu como pastor, irmãos, eu olho para algumas pessoas e eu digo aos diáconos, eu digo, essa pessoa não vai passar muito tempo com a gente. Pastor, está jogando praga? Não, é porque eu estou vendo que ela não se converteu ao Senhor. Eu não posso chegar e expulsar essa pessoa. Eu não posso pegar o joio e arrancar no meio do trigo. Não posso fazer isso. A não ser que o cara estiver fazendo coisa tão desmantelada que a gente diga, peraí, ei, ó, aí não. Aí tu tá errado. Mas você vê que tem pessoas que não têm paixão por Cristo, não têm amor por Cristo, eles não desejam Jesus, eles não querem Jesus, eles querem uma religião, eles querem estar no fim de semana num lugar, eles querem isso, eles não querem Cristo. Por isso que o verso 13 vai dizer que a solução é, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Anime hoje o seu irmão. Anime hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você está vendo alguém esfriando na fé, meu querido? Chega lá nele hoje e diz, cara, tem cuidado. Cara, abre teu olho. Tem irmãos aqui, depois você procura, tem gente que sempre senta nos mesmos lugares, então fica mais fácil você saber que o cara não veio. Né? Aí alguns vão querer fazer a estratégia de ficar mudando, né? Para o pastor não saber que se eu fui. Ei, não vi você não é porque eu estava sentado em outro lugar. Pode ser que tenha essa estratégia, né? Mas tem gente que sempre senta nos mesmos lugares. Você sabe quando essas pessoas não vêm. Você percebe. Aí depois, não é você julgando não, fica observando, o cara vem uma semana, não vem 2, vem mais uma, não vem 3, vem mais 2 seguidas, depois falta um mês, aí depois vem, essa pessoa não ama Jesus, gente. Ela não alegra-se quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não tem isso na vida dela. Não é esse desejo. Aí a pessoa está lá, fingindo que é crente. E no meio, um bode no meio do povo de Deus. Eu sou crente. Meu amigo, ele não aguenta, ela não aguenta 5 anos, 10 anos nesse ritmo. Um dia o cara cai. Porque um dia Deus vai dizer, chega! Chega! Mas fulano vinha na igreja e agora não vem. O que foi que houve? Mas tem os casos dos artistas que merecem o Oscar de Hollywood. Tem gente que finge bem demais. Finge bem demais. Você olha e diz, cara, esse cara é crente. Deixa passar o tempo que tu descobre de mantê-lo. Porque o que o homem fizer às escondidas será revelado aos telhados. Ninguém brinca com Deus, gente. Ninguém brinca com Deus. Então não é o teu momento, é o tempo que passa. Então no dia que se chama hoje, meu querido, se você viu um irmão que está usando uma máscara muito perfeita, e o cara não está nem aí para Cristo, chega para ele e diz, meu irmão, muda de vida. Porque mais cedo ou mais tarde o que estava escondido vai ser revelado. Vai vir uma pancada, vai vir alguma coisa, e o cara quando menos espera bota as unhas para fora, você diz, como é a história? Esse cara era isso? Era. Só que ele escondia. Ele enganava. Ele fingia. Às vezes a gente sente cheiro.
Pai, tem alguma coisa errada nessa pessoa. A gente não sabe o que dizer. A gente não tem radiografia de coração. Deixa passar o tempo. Deixa passar o tempo. Aí você vai ver que em casos essa pessoa nunca foi um crente. Aqui ele está dizendo, não deixe que o engano do pecado endureça seu coração, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha gente, isso aqui, muita gente distorce essa parte. Então salvação se perde. Não. A verdadeira salvação se evidencia. E o tempo é o grande evidenciador da salvação. O tempo mostra. Às vezes alguém se converte e diz, rapaz, deixa eu ficar observando se esse cara é crente mesmo. Aí você começa a ver. O caba está nem aí com a igreja, só chega atrasado. Você diz, rapaz, esse caba, peraí, tem alguma coisa estranha. Por quê? Você vai investigar, aí você vai corrigir, você vai ensinar, você vai mostrar. Aí você vê que a pessoa vai mudando. Aí você diz, ele é crente, ó. Ele ouviu e mudou. Ele é crente. Mas ele continua, ignorando. Vamos esperar o tempo. O tempo vai mostrar. Se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Não era todo mundo que estava junto ali? Foi todos eles. E contra quem se indignou Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não eram crentes que perderam a salvação. Eles nunca foram crentes. O deserto prova o crente. O deserto prova o crente. Eu estava lutando, aí eu entreguei minha vida a Jesus, tudo piorou. Comecei a ser perseguido, minha família ficou com raiva de mim, meus amigos se afastaram de mim, tudo foi piorando. Meu amigo, eu entreguei minha vida a Jesus, está tudo pior. Pois é o deserto. Vamos ver se tu aguenta. Se tu aguentar, é porque Cristo é precioso. E você foi salvo. Mas aqueles que ouviram a palavra receberam com alegria, porém os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e ficaram infrutíferos. Esses nunca foram salvos. Parábola do semeador, Mateus 13. Deixa o tempo passar. O tempo vai revelar. E se você está aqui, você é crente, não deixe o seu coração ser endurecido. Não deixe. Se você se incomoda, porque crente luta, gente, com o pecado, luta, gente. Mas o medo do crente é ter o coração endurecido. Meu Deus, como eu tenho medo de um dia eu estar com um coração tão endurecido que quando eles esperam, se aquele era o pastor Lázaro, olha o desmanteiro que ele está vivendo. Meu Deus, Deus me livre disso, Deus me leve antes disso. Esse é o medo do crente. Eu tenho medo. Você tem medo de desobedecer o Senhor, de desonrar o teu Deus, de ser descoberto como alguém que não foi redimido por Cristo? Você tem medo disso? Isso te assusta, porque você é crente. Se a sua luta, a sua angústia é contra o teu mal, o mal que há dentro de você, você é um crente. Mas se a tua luta é tentar esconder esse mal para fingir que você pertence ao Senhor, para ganhar a sua salvação por meio das suas obras, você nunca teve um encontro com o Senhor. Você precisa se arrepender, você precisa ser resgatado. Então o que é a apostasia? A apostasia é esse endurecimento rebelde. Esse endurecimento rebelde de um incrédulo que fingia ser crente. Isso é apostasia. Então a apostasia, ela não pega o crente, ela pega aquele que fingia ser crente. Não é perda de salvação, é evidência de que nunca houve salvação naquela pessoa. Então eu posso estar aqui no púlpito e ser um incrédulo. O tempo vai mostrar. O tempo vai provar. Alguns pontos para você pensar e guardar. A apostasia não começa no comportamento, mas no coração. O endurecimento ele é progressivo, ele não é instantâneo. A incredulidade revelada não significa salvação perdida. Não cremos em perca de salvação.
Na realidade, a incredulidade revelada revela uma coisa: nunca houve regeneração, nunca houve salvação. E a igreja é o lugar onde a fé verdadeira é nutrida, mas também é onde a fé falsa é exposta com o tempo. Por isso que a disciplina ela é tão importante. Identificou o falso crente, a igreja conseguiu identificar disciplina, para mostrar que aquilo ali não é um crente. É para isso que a disciplina serve, para revelar e expor. O que nós aprendemos então, tudo que o autor fala aqui, ele finaliza no verso 1, dizendo no capítulo 4, verso 1, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Cuidado, para que você não deixe de alcançar essa promessa do descanso. Ah, porque eu vou perder salvação? Não. Se você é um crente, a sua salvação não se perde. Mas se você é um crente, você tem tanto medo de se afastar do Senhor. É assim que funciona. Jesus, sendo filho e superior a Moisés, edificou sua casa em nós e nos chama a peregrinar, lutando contra a incredulidade e ouvindo a exortação do Senhor, firmes para entrar no descanso de Deus. A comparação aqui é: Moisés edificou uma casa, edificou um tabernáculo, as pessoas peregrinavam junto com Moisés. Moisés representava o povo, o sacerdote representava o povo diante de Deus, Moisés representava Deus diante do povo. Aquele povo peregrinava, mas muitos caíram no deserto. Por que eles caíram no deserto? Porque eles não ouviram a palavra. Da mesma forma, Cristo nos chama a peregrinar. Cristo é o sacerdote, Cristo é o apóstolo, Cristo é o Moisés, Cristo é o Arão. Cristo nos chama a peregrinar com Ele, e a sua palavra nos prova. Não endureça o seu coração diante da palavra do Senhor. Peregrine com Ele, para que você possa completar a carreira com alegria, guardar a fé e receber a coroa da vida, que é a promessa para todo aquele que é servo do Senhor.